ver aqui rapidinho já. É fácil de achar porque ela é bem conhecida. Mas vocês podem achar quem quiser já achando aí, é o Salmo 23. Glória a Deus, Senhor. Como nós precisamos, Pai, disso. Salmos 23. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. Felicidade temos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. 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 O salmista Davi, dá para entender, quando lemos este salmo, que ele faz um relato de alguns acontecimentos da vida dele, irmãos. Percebe-se assim, terminando de ler, eu nunca tinha percebido isso aqui, mas a palavra é tão maravilhosa que nós conhecemos a palavra, lemos ela, mas quando o Espírito Santo usa da gente para expressar a palavra para aqueles que estão precisando, ele trabalha de uma forma que a gente nem consegue entender. Se pregar essa palavra 10 vezes, nunca vai sair igual. Porque, junto com aquilo que Deus me deu de conhecer, através da busca, da leitura, tem a revelação do Espírito Santo, que é o que nós cremos. Não podemos perder nunca essa fé e que o Espírito Santo é aquele que conhece todos nós que estamos aqui. Então, dá a entender aqui, irmãos, lendo esses versos aqui, que Davi, ele relata partes daquilo que ele vivia, daquilo que ele viveu. E Davi também, aqui, através desses, uma revelação de Deus para que Davi escrevesse esse salmo, porque ele já precedia. Quando lembro esse salmo, dá a impressão, assim, eu lendo esse salmo, que eu estou lendo esse salmo para Jesus, né? A felicidade temos o Senhor como nosso pastor. Como que Davi? Davi sabia que tinha Jesus? Nossa, Davi sabia que tinha Jesus. Davi, é do Velho Testamento, só se falavam de Deus. Jesus não tinha apresentado à terra as pessoas como filho de Deus. Participou da criação, mas lá não consta, não dá detalhes que ao lado de Deus estava lá Jesus, o Filho de Deus. Mas a Bíblia Sagrada é tão perfeita que tudo que nós lermos aqui, dentro daquilo que foi revelado, não fatos, tem coisas que tem na Bíblia que são coisas assim corriqueiras, mas tudo aquilo que está escrito aqui, que tem uma linda revelação, não fatos corriqueiros de caso de morte, né, de assassinato, né, de homicídio, não, mas coisas que são reveladas que se fala de Deus, tudo reflete em Jesus. Porque Jesus estava sempre ao lado de Deus e já tinha o projeto. Porque a partir do momento em que Adão e Eva perderam a sua eternidade, meus irmãos, Deus criou um projeto novo para a humanidade. Porque a humanidade, o Adão e Eva cometeram o pecado através da serpente, do diabo, e esse pecado era carregado por todos. Então precisou Jesus. Então Deus criou um novo projeto, porque o projeto inicial de Deus qual que era? O homem no paraíso. Esse homem perdeu o paraíso. Então Deus tirou dele essa liberdade. Então Deus queria criar um novo projeto para que essa criatura de Deus voltasse a um dia morar de novo no paraíso. E é por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. Porque nós estamos buscando todos os dias, irmãos e irmãs, com a certeza de que já a nossa entrada nesse paraíso já está garantida com a morte de Jesus. Você crê em Jesus como teu Salvador? A tua entrada já está garantida. O que nós temos que fazer é que lutar não para justificar a nossa ida lá, mas para que nós não caiamos no pecado e esse pecado nos leve a uma morte.
Porque todo pecado que não seja o pecado para a morte, esse pecado você ora, ora, pede perdão. E o Senhor perdoa. E você de novo recebe a visitação do Espírito Santo. Então, Davi aqui, ele estava dizendo aqui no Salmo 23, uma inspiração maravilhosa, né? Eu acho que um dos salmos mais, eu acredito que o salmo mais lido, e talvez seja o salmo mais pregado em todas as igrejas cristãs da terra, desde a igreja católica, igrejas protestantes, igrejas pentecostais, tradicionais, né? Porque os homens dividiram, os homens dividiram as igrejas em pentecostais, neopentecostais, igreja católica, né, tradicionais, mas quem que é o fundador de tudo isso, que propiciou tudo isso para nós? É Jesus. Pode ser o que for. Se não falar de Jesus, não tem sentido igreja. A igreja só tem sentido quando nós nos reunimos e lá louvamos a Deus, engrandecemos o seu nome, somos gratos a Ele e depois nós propagamos o Evangelho de Jesus a todos os nossos irmãos. Então, Davi, aqui nesse momento, no início, dizendo: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele fala com uma certeza tão grande que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, porque ele trata isso quando ele cumpria essa missão também, porque ele era um pastorzinho de ovelhas. E ele, como um bom pastor, ele não deixava faltar nada para as ovelhas. Então, irmãos, se Davi, ele fala isso pensando naquilo que ele fazia para as ovelhas, dizendo: O Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Você, irmã, que está ouvindo a palavra, irmão, você luta pelos teus filhos, você luta pela tua casa, você luta pelos teus netos, você sofre por, às vezes, não propiciar alguma coisa que eles estão querendo, entregá-lo a eles, um presente, algo que eles estão querendo. Você sofre, então você luta, luta, luta para que nada falte, para que não falte uma comida na mesa. E aqui Davi estava falando das ovelhinhas dele, dizendo que o Senhor é um pastor que nada faltará. Porque ele também fazia isso. Ele lutava, assim como você luta pela tua família, por manter com força, até com sofrimento, para deixar a casa em pé. Muito mais é o Senhor por ti. Nada te faltará. Aqui, ele vai discorrendo, irmãos, nos versos: deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Quem que gosta de um pastinho verde? A ovelhinha. A ovelha não fica. Você já viram algum pastor de ovelha colocar a ovelha em terra vermelha, assim? Sabe aqueles terreiro grande? Deixar a ovelhinha lá? Não. Ele coloca a ovelhinha no pasto verdejante. Por quê? Ao mesmo tempo que a ovelhinha está comendo, quando ela enche a barriguinha dela, ela dá um soninho, ela senta. Ela não vai deitar, ela vai sentar e vai fechar o olhinho dela. Então vai deitar, ela fica como se fosse deitada ali, descansando, porque o pastor conduziu ela para um pasto verdejante. Então essa tua preocupação, se como vai ser as coisas, como vai, o Senhor, aqui Davi falava de Deus. Mas hoje nós temos um intercessor. Você tem um intercessor que te conduz a um pasto verdejante. Te coloca ali para você descansar. Não vai faltar nada. Tira essa preocupação da tua vida aí, não vai faltar nada. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é fato notório. Fato notório é aquilo que todo mundo sabe, né? Que ovelha é um animal muito simples, muito delicado, irmãos. E a ovelhinha, ela não consegue tomar água em rio de água corrente. Então, os pastores, às vezes, carregavam até como se fosse um enxadão, sabe? Se os irmãos são mais antigos sabem o que é um enxadão. Se falar para um jovenzinho hoje, vai saber o que é enxadão. Enxadão é como se fosse uma enxada menor e mais comprida para fazer buraco. Então, ele carregava aquilo, porque se ele encontrasse um riachozinho, a ovelhinha não ia beber água. Ela precisava de beber água num lugar tranquilo. Então, ele abria um buraco. Ou então, ele procurava um lugar onde faz uma baciazinha da água. Ali faz igual uma pocinha. A ovelhinha para ali, ali ela bebe a aguinha dela. Ele conduz ela a águas tranquilas, porque ela tem medo de morrer. E assim é você. Essas águas violentas dessa vida,
essa luta constante, esse sofrimento, essa batalha para criar filho, para lutar, é os desaforos, as provações, os acontecimentos, as enfermidades. Isso são as águas correntes que nós temos muitas vezes, deparamos com os problemas, com esses problemas da vida, nós ficamos com medo da morte, com medo de acabar tudo a nossa vida, de morrer. Mas aí, de repente, o Senhor te conduz a uma água tranquila, quer dizer, a um momento de paz. Você olhou aquilo tudo, parece que aquilo vai me levar. Você fica com medo. Aí ele te leva para um momento de mais tranquilidade. Minha ovelhinha, minha servinha, meu servinho, é aqui o teu lugar. Isso aqui é um pouquinho, uma partezinha daquilo que você vai viver na eternidade. Bendito é o nome do Senhor. Refrigera a minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui, irmãos, ele já está falando, talvez no momento dele, né? Refrigera a alma dele. Aqui já não está falando ligado à ovelhinha, mas falando dele, da alma dele. Porque tem hora que a nossa alma está aqui pegando fogo. Senhor, refrigera minha alma. Tira um pouquinho esse. Parece que eu vou explodir. Receba esta palavra aí na tua vida aí agora. Senhor Jesus, visitando teu coração pelo Espírito Santo e refrigerando a tua alma que está tão quente. Está como uma chaleira quando você coloca lá no fogão para fazer água para o seu café e de repente ela começa a ferver e apitar. Apitar parece que vai explodir. É assim que você está. Mas hoje a palavra vem, esse salmo para você refrigerar a tua alma. Sinta a paz, a leveza de Jesus Cristo na tua vida. Guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Senhor, pelo teu nome, pelo amor do teu nome. Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. O Senhor morreu na cruz para salvar minha alma. Irmã, tenha isso sempre. Irmão, tenha isso sempre, essas palavras na tua boca. Jesus, Deus te amou de uma tal maneira que mandou seu filho único morrer na cruz por amor da tua alma. Então, esse amor que ele tem por você, ele faz justiça na tua vida. Não vai deixar com que as pessoas façam o que querem de você. Você é propriedade. Você é propriedade. Irmão, você sabe que uma pessoa que tem um terreno, está lá um terreno numa rua, se aquele terreno tiver com mato, as pessoas começam a jogar lixo. Mas quando passa alguém lá, o dono, o proprietário, ele manda a parar aquele terreno. Ele faz uma calçada naquele terreno. Ele coloca uma tela ou uma grade ou uma cerca naquele terreno e coloca propriedade particular, não jogue lixo. E se ele colocar uma câmera lá em cima ainda, ainda que seja uma câmera que não filme nada, só para estar lá. As pessoas passam, olham e ficam com medo. Opa, isso aqui é propriedade particular, não joga lixo não. Porque o lugar que tem lixo, mais lixo vai. Mas você é propriedade de Jesus. E você, como propriedade de Jesus, ele cuida. Ele faz uma calçadinha lá no terreno, ele manda capinar. Na hora que começa a aparecer formigas no terreno, ele manda alguém ir lá e detetizar, colocar um veneno para matar as pragas. Parece escorpião, ele manda matar. Ou ele coloca lá uma lugar que terreno grande que tem galinha, começa a dar escorpião. O que que as pessoas fazem? Coloca uma galinha de Angola. A galinha de Angola vai e come tudo, o escorpião, mata tudo. E se começar a aparecer coisas ruins na tua vida, o que que o Senhor faz? O Senhor tem o Espírito Santo. Aqui não estão comparando, né? Mas só dentro da tua alma aí, o Espírito Santo para acabar. O inimigo chega, vai chegar perto, não consegue entrar, porque você é propriedade de Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda, ele falou assim, eu não ando pelo vale da sombra da morte, mas ainda que eu andasse, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse consolam, irmãos, tem Bíblia que está escrito protege. Consolo, protege. Outra está escrito protege, outro consolo. Está dentro do mesmo escopo, né? Aqui ele fala, Davi, de uma forma com que ele fazia. Existe lá em Israel
Muitos podem olhar, no Google tem. Lá no território de Israel, no Líbano, ali na Síria, que é do lado, o Egito, que faz ali, divisa com Israel também, né? Ali, ali, aqueles países circunvizinhos. Lá tem muitas montanhas. Israel, principalmente, tem muitas montanhas. E nessas montanhas não é um morro só pequeno, são montanhas quilométricas, grandes, muito altos. E nesses morros, às vezes de um lugar, a distância de um para o outro é muito grande. Então, às vezes, lá no morro, lá numa montanha grande, choveu lá, vários dias seguidos. Então, lá cria grama, mato. E no outro lugar aqui está seco. Então, o que que os pastores fazem? Eles guiam suas ovelhas de um lugar para o outro, para poder elas se alimentarem do mato. Então eles vão guiando, um avisa o outro, vão se avisando. Olha, tal lugar, tal região tem muito mato lá para as ovelhas, pode levar lá. E a ovelhinha pode, eles não se misturam, porque ela, como ela segue o pastor anda para cá, elas vão lá, elas não se misturam com o outro pastor. A ovelha segue o seu pastor. E você, irmã, pode vir alguém pregar um novo evangelho aqui para você, você não vai aceitar, porque você segue o pastor Jesus. É ele. Então aqui ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte. Então, quando os pastores direcionavam as ovelhas para uma outra montanha, eles tinham que passar por lugares altos, perigoso. E lá embaixo tinha o vale. Então as ovelhinhas iam tudo atrás do pastor, seguindo ele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O pastor ia conduzindo a ovelhinha. Se a ovelhinha fosse desviar, ele cajado, protegendo ela. Olha, ali tem o vale da sombra da morte. Se vocês virarem para a direita, vocês vão cair lá e vão morrer. Segue o pastor. Irmã, irmão, o mundo está aí dominado pelo Satanás, é o vale da sombra da morte, está dominado pelo inimigo, tem tudo o que você quiser, tem ali. Algumas pessoas fazem até pacto com ele, mas a palavra vem para você hoje. Se você seguir o pastor Jesus, você pode passar pelo vale da sombra da morte, porque ele levava as ovelhinhas para comer lá do outro lado, depois voltava, e as ovelhinhas seguiam por lugares tão altos, perigosos, mas ele te protege. Mas você tem que seguir o pastor. Segue o pastor, porque ele tem um cajado. Esse cajado te consola. Olha o cajado aqui, ó. Olha aqui, ó. O cajado te consola. O cajado te protege. Você não vai cair no vale da sombra da morte. Não vai ter morte. Bendito Deus. Então, Davi, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, estava direcionado àquilo que Deus fazia com ele e aquilo com que ele fazia para os filhos dele, para as criaturinhas dele, não filhos. Assim você não tem como, irmão, irmã, você não tem como eu pregar aqui para vocês de amor e eu ser um estúpido grosso com os filhos, com a esposa, um falso, um hipócrita. Seria um grande falso também falando aqui, se eu não tiver amor dentro da minha casa, se eu não tiver respeito, não dar respeito e não ter respeito, eu não poderia estar falando aqui desse amor. Então, Davi, quando ele falava, é porque ele cuidava das ovelhas dele com carinho, com amor. Então, é assim Jesus cuida de você. Você entrou para ouvir a palavra hoje aí, achando que vai acabar, que vai morrer, que vai desanimar, que vai tudo na tua vida. Receba aí a proteção do Mestre Jesus, o pastor que é fiel a você. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aqui ele está falando, irmãos, como se ele estivesse falando, como se ele estivesse profetizando para ele. Ó Deus, prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos. Olha aqui, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Parece que ele estava profetizando para ele. Mas isso aconteceu. Então não dá para saber aqui se ele escreveu antes ou se ele escreveu depois. Mas eu creio que foi até antes que ele escreveu. Aqui era uma profecia que ele fez para ele mesmo. Prepara-se, quer dizer, ele estava pedindo, né? Prepara-se para mim, Senhor. Mas é como se fosse profetizando para ele. Ele pediu com fé para Deus: prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda.
E é o que aconteceu lá na casa do seu pai, de Jessé. Todos os seus irmãos. Talvez ele achou que seriam irmãos amigos, mas eram irmãos inimigos, porque ele achou que deles viria o amor. Esqueceram dele, o pai esqueceu dele, os irmãos esqueceram dele, estavam tudo querendo poder, estavam tudo querendo ser ungido por Samuel, para se tornar o rei, o todo-poderoso, e esquece dos pequenos. E quando as pessoas vezes, chegam no momento alto da vida, esquece dos pequenos, abandona. Então ele estava dizendo, aqueles que estavam lá querendo ser ungido, mas não foram, porque Deus fechou o coração do profeta, enquanto Davi não chegou para ser ungido. E lá, quando ele chegou, Deus falou ao profeta: é esse o futuro rei de Israel. Então, ungiu a cabeça dele com óleo. Então, assim, O cálice transbordou, porque teve que servir o vinho para ele. Davi, senta aqui conosco. Te desprezaram, mas Deus não te despreza. Pega o teu cálice e vou encher agora de um bom vinho para você tomar. O bom vinho é a paz, a alegria na tua vida. Pode o mundo inteiro te desprezar, mas hoje o Senhor te oferece para você um cálice que vai transbordar de alegria na tua vida. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus visitar minha alma com a certeza. Vai ter alma aqui que vai transbordar de alegria. O teu cálice vai transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui ele já está falando com a certeza. Ele uhum. contou parte da vida dele, relatou o que acontecia com as ovelhinhas, o que Deus ia fazer com ele, e você hoje tem a certeza, irmã, tudo de bom Cristo tem para nós. Uhum. O Senhor não quer você triste, não quer você desanimada da vida, não quer você cabisbaixa, quer você animada por tudo que está acontecendo na tua vida. Mas levanta a tua cabeça, porque nada vai te faltar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você consegue falar aí agora no teu coração, Senhor, eu tenho certeza. Você consegue falar aí agora aí no teu coração aí? Ou pode falar até alto aí para você na tua casa aí, né? Que não dá para a gente falar aqui, porque senão atrapalha. Mas senão poderia até liberar, mas não precisa. Mas fala aí no teu coração, Senhor, eu tenho certeza que a tua bondade, a tua misericórdia vai me seguir todos os dias da minha vida, Senhor, até o dia que eu estiver lá num caixão, na sepultura. Todos vão falar: a misericórdia de Deus esteve ao lado desta mulher, esteve ao lado deste homem, mas agora ela está destinada a uma vida eterna. Mas enquanto isso, você tem que viver uma vida de paz, não esperando a morte chegar. Porque nem Deus tem prazer na morte, irmão. Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Por que Deus não tem prazer na morte de ninguém? Porque nós somos criatura de Deus. Deus não quer ver ninguém morrer. Deus gostaria que nós fôssemos eternos nesse corpo. Ele gostaria que nós fôssemos eternos, porque foi o corpo que ele criou Adão e Eva, para Adão e Eva ser eternos. Deus gostaria, mas ele teve que criar um novo caminho da salvação da alma, porque esse corpo foi corrompido. Mas então ele não tem prazer na morte. Então por isso aqui vem a palavra para você. A bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fala aí agora no teu coração com a certeza. A misericórdia, Senhor, depois desta palavra, você tem condições de falar agora, Senhor, eu tenho certeza que nada vai faltar na minha vida e que a tua misericórdia me alcançará todos os dias da minha vida, que eu posso passar no vale da sombra da morte, como Davi conduzia suas ovelhinhas pelo vale da morte. Irmãos, a ovelha, as pessoas falam, ovelhinha é um animal tão simples, não tem inteligência? Como não tem inteligência, a ovelha? Ela olha o pastor e fala, eu tenho segurança olhando o pastor. Então, o pastor andava lá pelas montanhas, sabe, aqueles caminhozinhos que só dá para passar um ou dois? Vai uma, tem que ir um atrás do outro, e o pastor andando e as ovelhinhas atrás do pastor. Se alguma ovelhinha escorregasse, o pastor ia lá e o cajado puxava. Não precisa ter medo. Então havia uma confiança nelas. Olha a sabedoria desses bichinhos. Então siga isso, porque Jesus está à nossa frente caminhando. Siga os passos de Jesus. Não haverá abismo para você, não haverá morte para tua alma, haverá vida em abundância. E a certeza agora, finalizando esta palavra, a misericórdia de Deus seguirá os teus passos todos os dias da tua vida. E você tenha certeza também que você, daqui Davi ainda fala que habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós não vamos habitar na casa do Senhor, mas nós vamos ter essa oportunidade de Jesus estar dentro do nosso coração e Ele estar aqui. E de vez em quando, quando formos a um culto, ou formos numa casa de alguém, ou numa reunião dessa, nós podemos louvar, engrandecer o seu nome e falar: Senhor, graças te dou, porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Deus seja louvado. Amém.
Vamos Glória a agradecer a Deus. Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Glória ao Deus. Senhor. Quem sente de agradecer, é só abrir, levantar a mãozinha. Glória a Não